Esta história é sobre um orfanato que cria seus filhos de forma excepcionalmente bem. A garota que você vê chorando está chateada porque seu irmão está prestes a sair com um novo pai, que acabou de chegar aqui. Você deve estar se perguntando por que esse homem não se encaixa na imagem típica de um pai que você poderia ter imaginado. Bem, é porque essas crianças recebem educação especial. Então só faz sentido se apenas pais especiais puderem acolhê-las sob suas asas. Talvez você também esteja curioso sobre que tipo de educação especial essas crianças aparentemente comuns estão recebendo. Bem, você terá sua resposta em breve. Assim que a irmã diz às crianças para pararem de fingir e se prepararem para o treinamento, eles sacam lâminas afiadas e armas que definitivamente não são brinquedos para ficar cutucando. A irmã até diz para a menininha não deixar o moco escorrer do nariz enquanto finge chorar, porque parece nojento, e ela não quer que os novos pais tenham uma má impressão das crianças que eles criaram com tanto carinho. A menina rapidamente se responsabiliza e limpa apressadamente o nariz. Também conhecemos o orgulhoso diretor do orfanato, que tem muito orgulho dessa abordagem de educação especial. Ele vê isso como um verdadeiro presente para essas crianças, pois foram treinadas como armas vivas desde que aprenderam a andar. Essas crianças são criadas com supervisão super rigorosa para garantir que atendam aos padrões dos muito ricos. Devido a essa atenção extrema aos detalhes, custa uma fortuna treinar cada criança adequadamente. Outra pergunta que pode surgir em sua mente é para que essas crianças são realmente usadas bem. Não há uma resposta direta para essa pergunta, e o diretor apenas diz que elas são como computadores. E para o que são usadas é decidido pelos compradores, ou como você pode chamá-los, os novos pais. Por exemplo, este gordo rico que acabou de adotar uma nova criança mostra seu novo filho uma foto de um homem e diz que este é seu alvo. Memorize seu rosto. O diretor então explica que, uma vez que essas crianças são armas vivas, representam uma ameaça significativa para o comprador. Por isso, o orfanato garantiu em perfurar cada um deles com 3 princípios absolutos desde tenra idade. Estes são os regras que não podem desobedecer, pois foram programadas em suas mentes subconscientes. E o orfanato chama esses de 3 princípios absolutos e são cruciais para manter as crianças sob controle. Enquanto este cara gordo está instruindo o garoto sobre memorizar a foto, o menino, no entanto, aponta que é um carro seguindo de perto. O velho fica um pouco assustado ao ouvir algo que nunca perguntou. Então ele começa a gritar com o garoto, exigindo saber do que diabos ele está falando, e diz para ele apenas se concentrar em memorizar a maldita foto. O garoto rapidamente volta a atenção e jura seguir as ordens. E é assim que funciona. Isso é o que o primeiro princípio é tudo sobre. Cumprimento absoluto às ordens dos pais. Este carro seguindo, bate neles, e o carro deles capota com impacto. O garoto se arrasta para fora e vê seu pai gravemente ferido e mal conseguindo se manter vivo. E é aí que aprendemos sobre o segundo princípio, com os quais estas crianças são treinadas. Nunca use seus poderes sem permissão dos pais. Enquanto o garoto está lamentando seu pai, os agressores saem de seus carros com suas armas em mãos. Ao se aproximarem cautelosamente do carro capotado, eles avistam o garoto chorando e implorando por ajuda, gritando que seu pai não está respirando. Os agressores ficam chocados ao ver isso, pois não tinham ideia de que havia uma criança no carro. Eles decidem jogar o garoto de lado para terminar o trabalho. Mas antes que consigam, o menino saca uma faca e esfaqueia um deles bem na garganta, fazendo-o sangrar loucamente. E então rapidamente pega a arma do inimigo caído. Antes que o outro matador perceba o que está acontecendo, ele vê a criança mirando a arma nele e recebe uma bala certeira na cabeça, terminando com um único tiro. E é nisso que a terceira regra se resume. Esqueça os 2 primeiros princípios e faça o que for preciso para manter seus pais seguros. O diretor, por outro lado, não poderia estar mais orgulhoso de seus filhos. Ele está praticamente transbordando de alegria e orgulho por criar crianças tão perfeitas e excepcionais. Ele rapidamente mostra o livro de registro, contendo informações sobre cada criança e pergunta ao comprador qual ele preferiria. Mas o comprador recusa categoricamente qualquer um deles. Assim, o velho coloca o livro de registro de volta na gaveta e relutantemente retira um arquivo para uma criança que já foi considerada um produto defeituoso. Ele está decepcionado que o comprador esteja interessado apenas neste em particular. Aparentemente, essa criança desajustada era uma verdadeira joia. Até o diretor é um grande fã dele.
Ele tinha as melhores habilidades de todas as armas que eles inventaram e o velho estava praticamente desmaiando por ele. Mas é claro, a criança desapareceu. E o diretor fica se perguntando se ele ainda está respirando. Eles têm estado numa busca frenética para encontrá-lo, mas como ele não tem paz, ele não pode usar seus poderes sem permissão de alguém. Então, eles estão praticamente no escuro, por falta de pistas, e ele provavelmente está vivendo incógnito como apenas mais uma criança comum do ensino médio. Bem, parece que essa suposta arma definitiva está sendo pressionada por um bando de valentões da escola. Depois de levar um soco de um cara com um capuz branco, ele está fora de combate, se contorcendo de dor com aquele único golpe brutal. Acho que ser uma arma de alto nível nem sempre significa que você pode lidar com uma briga no pátio da escola. Esse cara Yusef, com olhos inexpressivos, paira sobre nosso garoto, perguntando quantos pontos ele daria para aquele soco. O pobre rapaz responde: "Ah, isso é um sólido. 180 mil pontos lá mesmo." Os outros valentões do grupo cumprimentam Yusef por acumular uma pontuação tão alta. Yusef então decide que quer jogar mais, planejando testar seu chute para ver quantos pontos ele pode marcar desta vez. Mas antes que ele possa chegar até nosso garoto, Yunho mais uma vez. Um cara loiro empurra essa cabeça preta para longe e corre até Yunho, ansioso para saber quantos pontos seu soco pode ganhar. Yusef não aprecia ser empurrado por algum estranho desprezível, e mesmo Yunho pode perceber que Yusef está irritado com o empurrão do loiro. Então, Yusef segue silenciosamente até o irritado loiro. Senhor. Quando ele chega lá, ele dá um tapa na cara de Sion, casualmente dizendo: "Apenas te pagando de volta, amigo, sem ressentimentos." Por mais que Sion odeie a humilhação desse tapa, ele engole seu orgulho e dá um polegar para cima para seu amigo por um sólido tapa de 180 mil pontos. O cara com os olhos mortos apenas sorri e se afasta casualmente, dizendo a Sion que ele pode comprar um pacote de cigarros em vez de bajulações. Antes que Yusef vá embora, Sion o desafia, prometendo lutar com ele na próxima vez. Enquanto isso, o protagonista está totalmente farto de toda essa bobagem desses desordeiros. Imbecis porque ele sabe que poderia derrubá-los todos de uma só vez. Ainda assim, ele desempenha o papel do fraco burro e Sion começa a sufocá-lo, exigindo saber se o soco de Yusef é realmente melhor que o dele. Sion continua a intimidar nosso garoto, tratando-o como seu saco de pancadas pessoal para desabafar sua frustração e pede a Yunho para acompanhá-lo por um tempo. Sem saída, o garoto segue relutantemente o valentão barulhento e acaba pagando a conta da refeição deles. Porque, bem, Sion alega estar quebrado, dizendo que está sem dinheiro após cumprir tarefas para Yusef. O loiro então se pergunta em voz alta quem venceria se ele lutasse de frente com Yusef. Em resposta, Yunho afirma que não pode dizer nada com certeza. Do nada, Sion percebe que a lanchonete tem com o mesmo nome que Yunho, e nosso rapaz admite timidamente que é administrado por sua mãe. Bem na hora certa, sua mãe também aparece e diz que se Sion é amigo de seu filho, ele pode comer o quanto quiser. Sion fica genuinamente surpreso ao descobrir que esta é realmente a loja de Yunho Mãe. E nosso garoto se sente bastante decepcionado porque estava tentando manter isso em segredo o tempo todo. E ele não tem certeza porque sua verdade teve que vir à tona por causa desse idiota. Está passando a língua descaradamente sobre os lábios, provavelmente ansioso para pegar mais comida de graça, vendo o olhar desconfiado no rosto do amigo sujo. Yunho pega sua caneta, pronto para furar os olhos de Sion se ele tentar algo sorrateiro. Assim que ele está prestes a agir, o loiro surpreende pedindo desculpas por não se apresentar adequadamente antes. Ele se apresenta como Sion Park, amigo de Yunho, e comenta que ele finalmente entende porque a loja tinha um nome estranho. A mãe de Yunho ri da piada e menciona que Yunho disse a ela para manter isso em segredo. Sion então alfineta seu amigo, dizendo que ele é péssimo em esconder coisas, e que também está chateado por seu amigo ter mantido uma mãe tão deslumbrante em segredo. Yunho, agora totalmente cansado desse ato do cara, sabe que Sion é apenas um exemplar. Para evitar mais bobagens, ele diz para sua mãe: eles precisam ir embora porque outros amigos estão esperando por eles. A mulher empacota um pouco de comida em uma sacola plástica e entrega a Sion, dizendo para ele compartilhar com os outros. E explicitamente e felizmente afirma que todos os amigos de Yunho são como seus próprios filhos, então Sion não deve se esconder de nada. Enquanto Yunho tenta convencê-la de que realmente não é necessário, os olhos do loiro se iluminam ao ver a comida de graça. Ele pega sem pensar duas vezes, ignorando completamente
os gemidos internos de Yunho. Ele se sente bastante patético, implorando internamente para sua mãe repensar isso. Porque ele sabe que esses caras são apenas um bando de valentões, não amigos reais. Yunho então implora a Sion para não compartilhar a comida com Yosef ou qualquer outra pessoa. Sion concorda com um sorriso e se despede. A mãe de Yunho, sempre a anfitriã graciosa, diz a Sion para trazer mais amigos. Da próxima vez, ao que Sion concorda entusiasticamente, dizendo que definitivamente voltará com uma turma. Bem, é exatamente o que Yunho estava tentando evitar, e aqui estamos. Uma vez que Sion está fora de vista. O menino se vira para sua mãe e desabafa e, enquanto luta para conter suas lágrimas, ele exige furiosamente saber por que ela não simplesmente fingiu que não eram relacionados. Vendo seu filho tão chateado, sua mãe está totalmente confusa e magoada. Ela diz a ele que estava feliz em conhecer o amigo dele, e se desculpa se causou algum problema. Enquanto isso, Yunho fica questionando a racionalidade por trás de suas palavras. Ele não tem ideia do porquê está gritando com sua mãe, especialmente quando ela está se desculpando. Ele se sente um lixo por agir assim. Sua mãe tenta explicar que ela só queria que ele fizesse mais amigos, por isso agiu da maneira que agiu. As mãos de Yunho tremem de frustração e confusão, mal conseguindo se manter firme. No dia seguinte, na escola, Yunho vê o mesmo. Taeokwoki que sua mãe faz sentado bem diante de seus olhos. Aparentemente, Yosef descobriu que a mãe de Yunho administra aquela lanchonete ali na rua, então ele pegou uma tigela para si mesmo. Yosef pega um pano sujo, mergulha-o em sua tigela de Taeokwoki e começa a esfregá-lo no rosto de Yunho e reclama que encontrou este pano em sua comida e exige um reembolso porque não pode comer sujeira. Para piorar, ele lança outro golpe, perguntando sarcasticamente se deveria ir diretamente para a mãe de Yunho para o reembolso. Yunho está absolutamente furioso com Sion, especialmente depois que ele dedurou seu segredo apesar de seus pedidos para mantê-lo em segredo. Tentando manter a calma, Yunho responde, friamente perguntando se eles sequer são considerados amigos. Isso incomoda Yosef, e ele zomba de Yunho por fazer birra por causa de uma pequena piada. Em seguida, para piorar as coisas, Yosef despeja a tigela inteira de Taeokwoki bem em cima da roupa de Yunho. Aquela foi a gota d'água. Anja estava com a caneta na mão e, antes que Yosef pudesse reagir, ele não hesita em dar um tapa com a caneta diretamente na garganta de Yosef. Sua mão para bem perto do alvo, tremendo enquanto ele luta para se controlar. Yosef, não exatamente satisfeito por ser ameaçado, fica mais convencido e irritado, exigindo saber o que diabo Sunyo pensa que está fazendo. Alguns momentos depois, Sion entra na sala apenas para encontrar todos em silêncio. O lugar está bagunçado. Guardas de segurança estão no local. A janela está estilhaçada. Sangue está respingado pelo chão e os óculos de Yunho estão espalhados pelo chão. Parece que as coisas tomaram um rumo sério, seja por acidente ou, ousaria dizer, uma tentativa de assassinato tentada por Yosef. Veja bem, há pouco tempo, Yunho foi implacavelmente agredido por esse idiota. Por cerca de 15 minutos seguidos, ele suplicou por misericórdia, coberto de seu próprio sangue, e perdeu a consciência diversas vezes enquanto se contorcia de dor. Apesar de seus apelos, Yosef não parou, continuou com a agressão implacável. Quando Yunho estava completamente exausto e destroçado pela brutal agressão, ele olhou para fora pela janela próxima e finalmente pôs fim pulando por ela. Agora, nos encontramos em um prédio abandonado onde nos deparamos com essa criatura repugnante novamente. Sem um pingo de empatia, ele casualmente traga seu cigarro e diz aos amigos para confessarem. E foram eles que empurraram acidentalmente Yunho pela janela enquanto brincavam. Seus amigos estão bastante relutantes em assumir a culpa. Na verdade, eles recusam imediatamente a Yosef porque eles não querem se meter em encrenca. Foi aí que Yosef mencionou uma lei coreana útil conhecida como a Lei do Delinquente Juvenil. Ele explica que não é mais elegível para isso porque passou do limite de idade, então está pedindo a seus amigos que o ajudem confessando que foram eles que empurraram Yunho da janela. Ele insiste que esta é a única maneira de evitar uma viagem para a prisão. Ainda assim, os outros meninos estão hesitantes e o lembram de que mesmo que assumam a culpa, eles serão acionados por uma ação judicial. Yosef apenas dá de ombros, dizendo que também está coberto. Ele então destaca que a ação judicial civil ainda não foi movida e se eliminarem o único membro sobrevivente da família de Yunho, sua mãe, não restará ninguém para mover a ação judicial. Yosef também traz uma mala cheia de dinheiro vivo, oferecendo 10 milhões por pessoa em troca de sua ajuda.
Uma vez que tudo esteja resolvido, eles decidem fazer uma visita à noite para a mãe aflita, que ainda está tentando lidar com a perda do filho. Ela está sentada no quarto de seu filho, cercada por suas coisas, perdida em seu luto. Quando a meia-noite chega, os bandidos rapidamente colocam suas máscaras e seguem direto para o quinto andar. Mas quando tentam usar o elevador, descobrem que está fora de serviço. Então optam pela escada tradicional. Enquanto sobem, descobrem que o elevador está travado porque alguém o enfiou propositalmente com um extintor de incêndio, impedindo-o de descer novamente. Antes que Yusef consiga entender quem poderia ter feito isso, eles ouvem uma voz familiar. Aparentemente, Sion está sentado na escada, já esperando por eles chegarem. Yusef rapidamente pergunta o que diabos ele está fazendo lá, enquanto o outro capanga está apenas entusiasmado por vê-lo e diz para ele se juntar a eles. Sion se levanta de seu assento, pronto para entrar em ação, mas não sem antes fazer duas perguntas importantes. Primeiro, ele quer saber como descobriram sobre o local de Taiko Kid Ayun-os, que era uma joia escondida que somente ele conhecia. Yusef casualmente abaixa sua máscara e explica que, quando Sion não trouxe os cigarros que deveria, Yusef o seguiu e o viu pendurado com as crianças do bairro. Foi então que ele avistou Yun-o discutindo com sua mãe. Sion percebe que na verdade foi por causa dele que esses bandidos descobriram o lugar. Ele passa para sua segunda pergunta e pede a Yusef para pensar cuidadosamente antes de responder. Ele quer saber por que eles estão realmente aqui. Foi quando Yusef mostra seu grande cano de ferro e diz a Sion que estão apenas aqui para lidar com as coisas com a mãe de Yun ou para impedir que ela processe e deixá-la dormir em paz. Ele está realmente feliz que Sion esteja aqui também porque ele tem estado irritante ultimamente. Yusef lembra a ele sobre o empurrão anterior e percebe que Sion estava apenas fingindo intimidade um. E na realidade, ele estava tentando protegê-lo o tempo todo. Yusef admite que era muito denso para ver isso mais cedo e estava ansioso para cuidar de Sion também. Com isso, Sion termina o interrogatório. Ele pega o extintor de incêndio e Yusef não hesita em balançar sua grande vara. Sion rapidamente puxa o pino do extintor, mira em Yusef e começa a lançar bolhas de gás nele. Enquanto a visão dele se embaralha, um dos capandas pega um vislumbre de um extintor se aproximando de seu rosto. Antes que ele perceba, o tanque vermelho o atinge bem na cabeça e o impacto também faz Yusef se espalhar pelo chão também. Sion rapidamente empurra seu amigo para longe, pega a vara novamente enquanto Sion cuida dos outros dois capandas. Quando ele vê Yusef se mover, ele bloqueia a vara de ferro com o extintor, como um profissional. Em um instante, ele se abaixa e golpeia os pés de Yusef com o extintor, esmagando seus dedos na obliteração. Sion então chuta sobre as escadas, fazendo-o tombar para trás. Ele então começa a descer as escadas enquanto informa casualmente a Yusef que o seu osso cuneiforme acima do metatarso está quebrado, e ele tem certeza de que esse bastardo arrogante não estará andando tão cedo com essas pernas danificadas. O homem sujo geme de dor, deitado indefeso no chão, e pergunta trêmulo por que Sion está fazendo isso a ele. É quando Sion solta a bomba. Ele explica que existem 3 princípios que foram martelados em sua mente quando criança. Primeiro, a palavra dos pais é absoluta. Segundo, não usar violência sem permissão. Enquanto diz isso, ele desfere um golpe devastador na cabeça do sujeito. Os outros lacaios no chão estão totalmente perdidos, sem entender uma palavra dessa louca diatribe. É bem selvagem pensar que fomos levados a acreditar, Yonho, o moleque chorão de óculos era o personagem principal. Acontece que, na verdade, Sion é o menino desaparecido do orfanato. Depois de perder vários dentes e com o nariz quebrado, Yusef suplica por perdão e implora para que Sion pare. Mas nosso garoto continua, explicando que o terceiro princípio é que, se houver uma ameaça à segurança dos pais, a criança pode ignorar os 2 primeiros princípios e lidar com a situação da maneira necessária para manter os pais seguros. Sion lembra da mãe de Unho, dizendo que todos os amigos de Unho são como seus próprios filhos. Então, basicamente, ela é sua mãe agora. E se alguém ameaçar sua mãe, ele tem luz verde para espancá-los. Com um estrondo retumbante, Sion esmaga o crânio sujo daquele bastardo e o som ecoa pelo prédio. A cena volta para o orfanato sinistro, onde uma irmã está visitando o diretor. Ela diz a ele que é uma ligação da Coreia. Quando o homem pergunta quem é, ela diz que são os funcionários da Beco. A mente do velho se anima ao reconhecer o chamador e rapidamente pega o telefone. O chamador relata rapidamente que encontraram a criança que estão caçando, a Lindaya.
personagem do projeto Mansão Morta, codinome Sion. Aparentemente, ele está na Coreia agora. E é isso aí, a introdução oficial do nosso garoto, o orfanato, conhecido como Mansão Morta, é uma organização multinacional altamente financiada que produz armas para os ricos. Aos olhos do orfanato, ele era a criança perfeita e seu codinome é Sean Park-seon. Eles nos enganaram na primeira metade, não vou mentir. Eu realmente achei que o cara de cabelos pretos fosse o verdadeiro Mil-Sen. Aqui está a história de fundo dos nossos meninos. Sean foi uma das crianças criadas pelo projeto da Mansão Morta. Ele foi o auge do produto deles até agora. Ele era de primeira linha em infiltração, habilidades com armas e assassinato de VIPs. Ele deveria ser fornecido a um cliente de alto nível do orfanato, uma organização e acusa notória no Japão. Mas houve um engano e, em vez do Japão, ele acabou na Coreia. O diretor explica que se passaram 5 anos desde aquele incidente e ele quase achou que Sean estava morto, então desistiram dele. Mas agora, esse cara, que parece mais um chefão de máfia rico do que um pai, está emocionado que o encontraram. Ele rapidamente diz à irmã para trazer Sean de volta o mais rápido possível por qualquer meio necessário porque ele não pode esperar mais. A mulher, que temos chamado de irmã, baixa o véu preto, revelando seus olhos mortos. Ela rapidamente adere à ordem, dizendo que seguirá imediatamente com a operação de recuperação, e esta dama em questão atende pelo nome de Rachel. Assim que ela deixa de ser a irmã, meu Deus, essa mulher parece absolutamente assustadora. Vestida com um terno justo preto brilhante, ela não está segurando nada ao exibir suas grandes armas. Ela deixa claro que trará Sean de volta mesmo que tenha que tirá-lo à força. Esta mulher é a instrutora da Mansão Morta. Entretanto, e sua especialidade ainda diz a ela para se acalmar porque ele precisa de Sean ileso e ela. Ele também não precisa dessas armas. A mulher rapidamente fica constrangida e começa a pegar sua roupa e se vestir de novo, resmungando sobre como ela estava apenas entrando no personagem. Na próxima cena, vemos Kwon Byung-woo, o pai de Yusef, curvando a cabeça para pedir desculpas à mãe de Eun-hyo. Ele promete cobrir todas as despesas médicas, danos mentais e qualquer outra compensação que ela possa precisar. Mas a mulher afirma categoricamente que nada mudará apenas com um pedido de desculpas, pois isso não é algo que possa ser resolvido apenas com palavras. Os alunos próximos ficam surpresos ao ver esse homem extremamente rico curvando a cabeça assim. E quando Byung-woo finalmente levanta a cabeça, vira-se com uma expressão em branco, dizendo que está de partida. A mulher está totalmente confusa, com seu comportamento estranho. Em resposta, Kwon Byung-woo cobre o rosto com um lenço e revela que ele estava ali para se redimir, mas como não podem resolver nada por meio de discussão, ele vai embora porque a eficiência é crucial em todos os assuntos. Ele então segue em frente em direção à sua luxuosa MacBook, dizendo à mulher que ele também conhece outras maneiras de resolver essa bagunça, porque ele é bastante experiente nesses assuntos. Com essas palavras de despedida, seu carro sai em disparada. Ele então reclama com seu gerente sobre como aquele lugar era repugnantemente mesquinho e fedorento, insistindo que derrubem tudo e construam um complexo de uso misto no lugar. O homem rico então pergunta sobre Sion, ou podemos também chamá-lo de Sion, e pergunta ao seu gerente se eles cuidaram daquele garoto. O gerente informa que sua equipe já está a caminho e a secretária irá ligar assim que o trabalho estiver feito. Kwon Byung-woo apenas assente e vai para a Universidade de Sanden ver um hospital. Lá dentro, encontramos Yusef todo machucado, envolto em bandagens como uma múmia. Ele conta ao pai que o garoto que o machucou não era um Zé Ninguém. Ele ficava tagarelando sobre alguns 3 princípios gravados, ou algo assim. Seu pai levanta uma sobrancelha perguntando se essa é a nova tendência entre as crianças. Yusef apenas balança a cabeça, dizendo que não tem a menor ideia. Antes que Yusef possa contar mais, seu pai o interrompe e dá um olhar frio para as mulheres e humildemente pede à enfermeira para lhes dar um tempo a sós. Uma vez que a senhora está fora do caminho, ele dá um tapa forte no rosto do filho, como qualquer pai típico. Depois de dar um tapa no rosto de Yusef, Byung-woo o deixa de castigo. O que realmente está irritando ele não é apenas que seu filho arrumou confusão, intimidou algumas crianças e as fez pular de uma janela. Agora, o que realmente o está incomodando é que Yusef não limpou a bagunça depois, deixando um rastro de evidências. Ele enfia em Yusef que o básico do trabalho é evitar fazer as coisas 2 vezes, ou seja, não fazer besteira e deixar evidências para os outros encontrarem. Byung-woo diz para ele observar atentamente seu pai e aprender com essa chance para consertar as coisas.
Enquanto isso, Sean está levando uma surra de um grupo de capangas enviados por Byung-woo. O líder, vestido com luvas, observa enquanto seus capangas arrastam o menino ferido do chão. Com uma careta, ele desfere uma série de tapas dolorosos no rosto de Sean, sem parar até o garoto desmaiar de pura exaustão. O líder, vestindo um terno, olhando para Sean com um sorriso debochado, diz: Você pode ter derrubado algumas crianças, mas você não é nada contra adultos. Eles agarram um dos braços de Sean e o capanga robusto o puxa reto, segurando firme. O líder então coloca o pé no braço de Sean e aplica todo o seu peso, deixando o pobre garoto se contorcendo de agonia. Antes de sair, eles garantem que Sean saiba que isso é uma retaliação pela humilhação e surra que ele deu ao jovem mestre deles, Yusef. Eles o estão deixando vivo apenas para que ele possa remoer seus erros. Ao anoitecer, Sean senta lá, puxando seu ombro para trás com um sorriso de desdém. Ele ri de como os capandas nem conseguiam diferenciar entre um deslocamento e um ossos. É brado, apesar de toda sua conversa de adultos. A surra que ele recebeu bem não foi nada comparado às surras que Rachel costumava distribuir. Sean está frustrado por não poder usar toda sua força sem ordens, mas ele está aliviado sabendo que Yusef não vai mais intimidar ninguém. Ao sair resmungando consigo mesmo, ele se depara com a mãe de Yonho. Ela o reconhece imediatamente e pergunta: O que aconteceu com você? Com um caloroso olá, Sean a cumprimenta e logo é convidado para jantar. A mãe de Yonho preparou um banquete, instando-o a comer à vontade. Quando Sean ouve esse comando para comer, ele mergulha na comida como uma fera selvagem. Ele é impulsionado por um instinto de cumprir com o cuidado de alguém que agora ele vê como seu pai. A mãe então instrui delicadamente Sean a beber água, apontando que isso ajudará na digestão. Sean segue seu conselho, bebendo a água com um gole vigoroso e soltando um arroto satisfeito. Depois, ele agradece pela refeição e ela sorri, feliz em vê-lo após tanto tempo. O humor de Sean fica sério quando ele pergunta sobre a condição de Yonho. Em resposta, ela o tranquiliza que a cirurgia correu bem e que Yonho está bem. Ela está esperançosa por sua recuperação, mesmo que as coisas estejam difíceis no momento. Então, sua força parece desmoronar. Sua mão começa a tremer e lágrimas fluem livremente. Ela soluça, se sentindo fraca em comparação com seu filho e impotente como mãe. Seu desejo sincero escapa de sua língua. Ela quer destruir todos que machucaram Yonho, especialmente o pai de Yusuf, e despedaçá-los todos. Bem, parece que Sean finalmente encontrou um motivo para liberar seus poderes com toda a força contra aqueles babacas. Enquanto a senhora se vira para se desculpar por seu repentino surto, Sean já se foi há muito tempo. A cena então muda para a empresa de construção Byung-woo. Dentro do prédio, o pai daquele filho desagradável faz um brinde para celebrar o recorde de lucro que acumularam no terceiro trimestre deste ano. Ele agradece de coração a todos os seus funcionários, dizendo que é graças a eles que a construção Byung-woo chegou tão longe. No meio da multidão de funcionários, vemos um dos mesmos caras corpulentos que haviam espancado Sean antes. E perto dele está um garçom que suspeitosamente se parece com Sean. O garçom se aproxima do homem e oferece para lhe servir uma bebida. Assim que o homem diz, sirva um pouco, o garçom estilhaça a garrafa bem no rosto deste babaca. A garrafa se despedaça, deixando o vinho e os copos espalhados pelo ar. O gordo recua, tentando se reerguer e rapidamente parte para um contra-ataque. Mas Sean está pronto. Ele empurra aqueles copos vazios que estava segurando para as mãos dos caras como se estivesse passando um par de luvas. Em seguida, com um golpe brutal de sua perna, ele chuta o babaca bem no rosto. Depois, Sean pega alguns garfos e facas e os arremessa nos guardas com precisão letal. Eles acertaram seus alvos perfeitamente. Não demora muito para todos perceberem que algo está acontecendo. Antes que possam fazer algo, um grupo dos caras de terno preto já está fora. E as pessoas estão gritando sobre um garoto loiro que está causando toda essa bagunça. A menção de um garoto loiro faz o diretor da empresa lembrar de algo. Enquanto isso, Sean está se escondendo debaixo de uma mesa, faca na mão. Ele passa por todos, cortando, como se não fossem nada mais que pepinos com aquela faca pequena dele. Ele está seguindo o que lhe foi ensinado. As palavras dos pais são absolutas. Ele não pode ignorar as lágrimas e súplicas da mãe, que queria que todos se despedaçassem junto com aquele pai. Então, ele está fazendo exatamente o que foi mandado. Ele pega um pano de mesa e, antes que a equipe desorganizada possa se aproximar, usa-o como distração.
Ele joga a mesa diretamente em seus rostos, esmagando sob seu peso e os deixando, gritando até perder o fôlego. Nesse momento, uma faca voa por trás, mas ele se abaixa rapidamente, e a faca atinge um dos caras de terno preto na frente, aquele que acabara de lançar a adaga. Parece ser o mesmo cara com as luvas pretas, e ele está bastante impressionado com os reflexos de Sean. Ele também fica surpreso ao ver que o braço que ele quebrou ainda está funcionando. Antes que ele possa terminar de brincar com aquelas luvas, Sean pega a mão do cara e o esbofeteia com força no rosto. Ele tranca habilmente o braço do cara e quebra o osso por dentro, dizendo friamente a ele: é assim que se quebra um braço. Enquanto o cara convencido se esparrama no chão, uma bala passa raspando pelo rosto de Sean. O atirador é Bungo, de pé no primeiro andar, olhando desapontado por ter perdido o tiro. Sean levanta rapidamente a mão e grita que é difícil acertar a partir dessa distância a menos que você seja um verdadeiro profissional. Bungo pergunta curiosamente quem esse garoto está. Ele lembra que as crianças coreanas hoje em dia estão em algo chamado equipe. Então ele pergunta se o Sean também faz parte disso. Ao que Sean responde que ele não sabe o que diabos é isso, coisa de equipe. Mas se Bung está perguntando a qual equipe ele pertence, então ele afirma orgulhosamente que está com a lanchonete Yunho. A menção dos lanches Yunho faz um sino tocar para o cara zumbi, e prontamente pergunta se Sean está falando sobre aquele lugar de junk food fedorento beco. Com um esgar, o homem empurra o cano da arma bem entre os olhos de Sean e pergunta se a mulher o avisou para matá-lo. Sean sorri e diz que ele está absolutamente errado, porque tudo o que ela fez foi dizer para ele rasgar e esmagar todos. Enquanto o zumbi tenta entender o que diabos Sean está dizendo, meu cara se move com velocidade relâmpago, derruba a arma e dá um tapa sólido. Naquele tapa foi o suficiente para embaralhar o cérebro de Bungo e com o golpe final de Sean. O cara acerta o chão e seu rosto está uma bagunça sangrenta, nariz e boca sangrando do impacto. Sean deixa claro que ele não está aqui para ajudar ninguém, ele apenas está seguindo os comandos absolutos de seus pais. Com isso, ele vira para ir embora enquanto o cara no chão continua reclamando sobre como ele deveria ter tirado Sean quando teve a chance e se arrepende de não ter seguido seu próprio lema de não deixar nenhum trabalho inacabado. Sean pega a arma, aponta para o lustre e diz para o cara parar de tagarelar sobre coisas sem sentido. Ele atira e o lustre começa a cair, desabando e esmagando o homem exatamente como a mãe desejava. Sean vai embora, balançando a cabeça e murmurando como tanto o pai quanto o filho são realmente iguais. Estamos de volta no hospital, onde a enfermeira pergunta a Yusef se ele está se sentindo melhor. O cara arrogante apenas responde com desprezo e pergunta por que ele estaria aqui se estivesse bem. A enfermeira comenta que ouviu dizer que a violência escolar pode. As coisas têm sido bastante intensas ultimamente, mas ela nunca viu alguém tão mal ferido como ele antes. Ela se pergunta se o garoto que o atingiu deve ter sido um verdadeiro especialista, embora mesmo para estudantes do ensino médio, isso seja bastante extremo. Ao se agachar para pegar suas coisas, conseguimos ver brevemente sua bunda gigante. Homem, nós já sabemos que os russos são densos pra caramba, mas isso é algo de outro nível. Ela então pega a injeção e pergunta a Yusef sobre o que ele estava discutindo com seu pai anteriormente sobre alguns 3 princípios. Ao notar a cor estranha da injeção, Yusef pergunta com o que diabos ela está injetando ele. A Shell então tira sua máscara e o tranquiliza, dizendo que, contanto que ela use apenas metade, ele não morrerá. Parece que ela finalmente está aqui para levar o nosso cara e começa a pressionar contra o peito dele, interrogando-o sobre aqueles 3 princípios absolutos que ele mencionou. O cara fica genuinamente assustado com o olhar mortal dela e diz para ela simplesmente cair fora. É quando Rachel tira seu cabelo falso e para de brincar. Ela exige diretamente que ele revele o nome do garoto que o prejudicou daquele jeito. Também descobrimos suas especialidades, que são disfarce, infiltração, interrogatório e, é claro, tortura. Logo após, a Shell liga para o diretor quando chega à empresa de Byung-woo. Ela diz a ele que o garoto aparentemente usou seus poderes. O diretor fica chocado com essa notícia e Rachel explica mais tarde que ela se apressou para o local onde Sean foi visto pela última vez. Mas quando ela chegou lá, ele já havia ido embora. O lugar estava uma bagunça, com pessoas gravemente feridas. Algo que somente os poderes de Sean poderiam ter causado. O diretor está confuso, dizendo que não faz ideia do que está acontecendo. Porque na história da mansão morta, ninguém foi contra os 3 princípios absolutos. O velho homem caminha até um armário e, ao abri-lo, uma enxurrada de livros se espalha.
Ele comenta que se Sean está ignorando os três princípios absolutos, já não é mais uma questão comum. As armas que a Mansão Morta vendeu podiam contornar esses princípios e mirar na própria Mansão Morta. Ele instrui que sua missão mudou e ela deve garantir que, se Sean estiver ignorando os princípios, ela precisará tomar uma atitude. A Shell concorda rapidamente e o diretor também menciona que se ela precisar de apoio na Coreia, ela pode contatar o pessoal da Baku lá. Nesse momento, dois homens aparecem de repente. Eles estão bastante surpresos que uma simples estudante do ensino médio conseguiu derrubá-los todos. A Shell desliga e um dos caras, especialmente o gordo, parece um pouco assustado com sua aparência. E se pergunta se as crianças de hoje realmente se vestem assim. Seu colega explica que ela é russa e que algumas pessoas são bem abertas, acrescentando que até mesmo sua própria esposa é mente aberta. No dia seguinte, estamos de volta à escola e parece que Rachel assumiu o papel falso de uma professora na escola onde Sean está estudando. Ela está aqui para investigar mais a fundo o que Sean está fazendo. E só de pensar nisso a deixa agitada. Ela está animada para ver como ele cresceu. No passado, Sean era seu aluno favorito. Ele absorvia tudo que ela ensinava como uma esponja. Então, ela está realmente ansiosa para vê-lo novamente. Quando ela chega fora da sala de aula, ela avista Sean. Ele está no meio de narrar a história de como Yusef estava implorando por misericórdia. Depois de descontar a raiva nele, a Shell fica completamente chocada com seu comportamento. Está tendo dificuldade em aceitar se esse garoto vulgar realmente é Sean. De repente, um garoto gordinho sentado atrás de Sean fica muito irritado e finalmente acorda por causa da tagarelice sem parar de Sean. Eles começam a ficar convencidos um do outro e Rachel se pergunta se eles já descobriram quem manda. Ela lembra como na Mansão Morta eles tinham esse evento anual onde as crianças lutaram para medir seu poder de combate e determinar quem estava no topo. Foi tão fofo quando eles desafiaram ela e Sean sempre foi o mais forte entre eles. Mas agora, Sean parece que está levando uma surra desse grandalhão, fazendo Rachel questionar seriamente seu status como o mais forte. O garoto gordinho continua chutando e espancando Sean como se ele fosse apenas um saco de batatas. E Sean apenas recebe a pancada de frente. O rosto de Rachel rapidamente muda para uma expressão de poker em branco, assistindo a esse garoto antes poderoso ser espancado como um tolo. Depois de um tempo observando, Rachel começa a perceber que Sean provavelmente não usou seus poderes porque está escondendo sua verdadeira identidade. Isso a faz pensar que ele ainda pode estar sob o controle dos três princípios. Mas ela não está totalmente certa e quer ficar de olho nele. Ela pode ver seus olhos afiados, sofisticados. As boas crianças da Mansão Morta devem ter força física e inteligência. E Sean sempre se destacou. Mesmo que esteja escondendo seu poder, sua inteligência ainda brilha. Como sua antiga professora, ela está um pouco preocupada que ele não consiga se disfarçar adequadamente e pensa sobre ensiná-lo novamente quando tiver a chance. Enquanto Sean está ocupado rabiscando o momento em que acertou Yusuf com o extintor de incêndio, Rachel fica confusa. Ela achou que ele estava focando em estudar com tanta concentração, mas ele está apenas brincando. Então, ela dá-lhe uma forte pancada com um livro bem na cabeça. No banheiro, Rachel senta com a cabeça girando de confusão. Ela tem certeza de que Sean não pode ser tão tolo e começa a pensar que talvez seja outra pessoa que apenas se parece com ele. É difícil para ela aceitar que ele realmente possa ser tão desinformado. Ela decide mudar seus planos. Não se trata mais apenas dos três princípios. Agora ela precisa descobrir se esse cara é realmente o codinome Sean. Depois da aula, a cabeça de Sean está coçando. Ele lembra que o professor geralmente não bate tão forte. Enquanto isso, a Shell, agora vestida como um estudante, se aproxima. Mas então ele ouve uma voz familiar. Depois de se virar, ele vê a mãe de Yeonil parada lá. Ela está aliviada em vê-lo, especialmente porque suas sacolas estão pesando para baixo e ela pede a ele para favor carregá-las para ela. Sean rapidamente procede a carregar as sacolas, como ordenado. Quando chegam à lanchonete, Sean devora sua comida como um animal selvagem. A mãe diz a ele para desacelerar e ele silenciosamente segue o conselho dela. A Shell começa a juntar as peças. Ela percebe que Yusuf é quem nocauteou o filho dessa mulher, mas ainda não tem certeza sobre a conexão de Sean com eles. Depois de vê-lo comer assim, ela está furiosa que Sean seja tão vulgar quanto ela suspeitava e está doida para desmascarar esse impostor de Sean.
Assim que Rachel dá uma mordida em sua comida, ela sente um arrepio e sua língua praticamente fica de fora. Ela pede água. Depois de apenas uma mordida no prato absurdamente picante, a mulher rapidamente entrega a água e pergunta se ela não aguenta o calor. Rachel está chocada, se perguntando como essas pessoas podem se torturar com comida tão ardente. Ela tem quase certeza de que esses coreanos estão querendo assassiná-la com tanto calor. Sean então diz a ela para desacelerar, dizendo que ela está sendo desajeitada. É isso. Sua frustração atingiu o limite e ela jura derrubar esse idiota. Falando em pimenta, ela lembra que Sean não conseguiu lidar com isso. Se este cara é realmente Sean, ele deveria estar lutando com todo esse calor, assim como fez na Rússia. Ela observa sua mão trêmula, achando que ele está passando por um momento difícil. Mas ao invés disso, ele está fazendo sinal de positivo após sinal de positivo para a senhora, elogiando o quão deliciosa é a comida. A mulher está feliz e continua a alimentá-lo. A Shell percebe que na verdade ele está lidando com tudo isso. Pimenta como um profissional. Ela está confusa, se perguntando por que ele está devorando essa comida ardente como um tolo, em vez de recusar a comer. A Shell então lembra que Sean ajudou esta mulher a carregar sacolas com apenas um comando dela, e agora ele está comendo sem recusar e ajudando ela com tudo o que pede, como se estivesse seguindo cada comando dela. Parece que ela finalmente juntou as peças. Ele também não teria matado todas essas pessoas de forma tão habilidosa sem comandos algum. E ela tem certeza de que ele foi ordenado a destruir a construção Bungu de propósito. A única pessoa que parece provável de dar tais ordens é a mulher com quem ele está. Depois de conectar os pontos, a Shell decide testar sua teoria para ver se esta mulher realmente está comandando Sean. Ela paga a conta da comida, e enquanto a mãe se vira para pegar troco, a Shell vê sua chance. Ela pega um hashi e o lança em direção à mulher. Tal como ela esperava, Sean salta de sua cadeira, intercepta o hashi no ar e agarra a mulher pelo rosto. O banco ao lado tomba enquanto eles desaparecem rapidamente. Quando a mãe se vira, os dois já se foram. Quando finalmente os vemos, Rachel mal pode conter sua excitação ao perceber que é definitivamente o Sean. Por outro lado, não demora muito para nosso garoto descobrir quem ela é, dizendo para ela parar com a atuação e parar de segui-lo assim. Rachel o cumprimenta oficialmente e pergunta por que ele está saindo com aquela mulher e por que está seguindo as ordens dela como se fosse sua mãe. Ela assegura que não há como uma dona de lanchonete decadente estar conectada a um garoto de uma mansão morta. Sean permanece calado, então Rachel decide agir. Ela pega sua mão, lança ele para o ar e o arremessa ao chão feito um saco de batatas. Posso dizer que o impacto foi bastante severo, julgando pelos gemidos de dor dele. Rachel então pede para parar de brincadeira. É hora de ele voltar ao orfanato, porque é uma fila inteira de clientes esperando por. De repente, a mente de Sean volta às dolorosas lembranças que estavam enterradas em sua mente. Ele está no meio de crianças desmaiadas e provavelmente é quem as deixou inconscientes durante o treinamento. Também é essa mulher misteriosa que o nomeou Park Seon, mas ele não consegue se lembrar dela. Em um súbito lampejo de choque, Sean deixa escapar e pergunta a Rachel quem é essa mulher em suas lembranças. Rachel fica confusa com sua pergunta aleatória, mas antes que ela possa responder, Sean bate com a cabeça no nariz dela, a empurra para longe e se levanta. Novamente. Enquanto ela limpa o sangue do nariz, sua fúria se acende. Ela exige saber se ele realmente não quer voltar sem lutar. Mas antes que ela consiga agir, Sean já fugiu. Ele está correndo pelos telhados, surpreso que tenham mandado Rachel atrás dele. A imagem da mulher ensanguentada continua aparecendo em sua mente e ele está determinado a descobrir quem ela é, assombrando suas memórias. De volta à mansão abandonada, o diretor está tendo um colapso total com a notícia de que Sean conseguiu escapar. Rachel pede desculpas, dizendo que ele escapou, enquanto ela estava momentaneamente distraída. Mas ela traz também algumas boas notícias. Eles encontraram a velha mulher que está controlando Sean com os 3 princípios. Acontece que ela é quem Sean reconhece como sua mãe. O diretor fica chocado. Como uma velha mulher pode ser percebida como uma mãe? Ele pergunta a Rachel se a velha senhora está usando intencionalmente os 3 princípios, mas Rachel admite que ainda não tem certeza e mais investigações são necessárias antes de tirar conclusões. O diretor decide que é melhor verificar as coisas com a velha mulher antes de enviar mais recursos atrás de Sean.
Depois de uma troca de roupa, Rachel sai do banheiro disfarçada de velha senhora, deixando a outra velha confusa, que pode apostar a própria vida que ela acaba de ver uma jovem entrar no banheiro mais cedo. Enquanto isso, o diretor está ocupado explicando para nós que existem apenas duas maneiras de recuperar uma boa criança de seus pais, e aprenderemos sobre o primeiro método em breve. De volta com a mãe de Junho, ela fica surpresa com a aparência desta elegante senhora idosa. Rachel, sob disfarce, aconselha firmemente para manter distância de Sean. Ela se apresenta como mãe de Sean, observando que está frequentemente ocupada com viagens de negócios e não tem prestado muita atenção ao seu filho. Agora ela está dramaticamente arrasada como isso parta seu coração que Sean tenha comido comidas apimentadas horríveis. A mãe de Junho de repente percebe que Sean não pode lidar com comida apimentada e sente um pouco de culpa por fazê-lo comer isso o tempo todo. É um chamado de despertar severo que ela esteja alimentando com coisas que claramente não são boas para ele. Rachel está sorrindo por dentro, animada que esta velha bruxa finalmente sinta alguma culpa. Esta é exatamente a reação que ela estava esperando. Veja, ao fazer o pai, entregar voluntariamente a guarda da criança é o primeiro caminho para tirar uma criança do pai. E é isso que Rachel está tentando alcançar. Então, ela mantém seu discurso suave, dizendo que entende. Que Sean escuta a mãe de Junho. Então, Rachel diz a ela que quando Sean voltar para comer aqui, ela deve dizer-lhe firmemente para nunca mais voltar e ir para casa. É uma jogada suja de Rachel. Mas faz parte do plano. Se a mãe de Junho disser a Sean para ir para casa, ele vai entender como uma ordem e seguirá direto para a mansão abandonada. Rachel começa a sair, mas a mãe de Junho surpreende a todos recusando-se a dizer o que Rachel sugeriu. Parece que o plano de Rachel não está indo tão suavemente como ela esperava. A mãe de Junho se manifesta e é um golpe visceral no plano de Rachel. Ela pergunta a Rachel se ela sequer tem prestado atenção ao seu próprio filho. Ela revela que Sean está sempre coberto de sujeira e poeira e sempre que ela pergunta a ele sobre isso, ele sempre diz que caiu. À primeira vista, ela costumava pensar que ele estava apenas sendo um garoto rebelde, mas agora isso parte seu coração. Está claro para ela que Sean precisa de alguém que realmente se importe com ele. Diferente dessa mulher rica que o abandonou claramente, ao chorar, ela admite que passou a se importar com Sean e não quer que ele acabe como Junho. Ela está disposta a dar um passo à frente e cuidar dele já que não há mais ninguém por perto. Rachel claramente fica irritada ao ouvir isso e tenta criticar a velha, mas a mãe de Junho apenas abaixa a cabeça e se desculpa, dizendo que não quis parecer rude. Ela está determinada a manter um olho em Sean, não importa o que aconteça. Parece que o primeiro plano de Rachel para conseguir a posse de Sean não correu tão suavemente como ela esperava, e ela está furiosa. Ao cair da noite, ela liga para o diretor e conta sobre a tentativa fracassada. O diretor pareceu decepcionado ao ouvir isso, e ele claramente está perdendo a paciência. Assim, ele deu a luz verde para que ela prosseguisse com o segundo método. Rachel, agora totalmente a bordo desse plano, concorda ansiosamente e está ansiosa para colocá-lo em ação. Com um olhar determinado, ela se despe para revelar um lado mais selvagem de si mesma, sinalizando que as coisas estão prestes a ficar sérias. Acontece que, após a morte dos pais, a criança volta a ser dona da mansão morta. Portanto, seu novo alvo é a mãe de Junho. A cena muda para fora de um mercado onde a mãe de Junho está fazendo compras para sua loja e também podemos ver Rachel se escondendo nas sombras. Ela espera pelo momento perfeito, seu dedo pronto sobre o botão de detonar de uma bomba. Quando ela decide que é a hora, ela aperta e a explosão rompe o ar, os alarmes de incêndio tocam e os sprinklers se ativam, encharcando tudo em água, mas a explosão não foi. Miravam para a mãe de Junho, pois era apenas uma distração. À medida que a arma de Rachel entra em vista, ela mira. Assim que ela puxa o gatilho, Sean se lança, empunhando uma frigideira como um improvisado escudo, e a bala ricocheteia em sua defesa improvisada. O rosto de Sean está marcado com irritação, enquanto Rachel parece estar se divertindo muito. Sean fica surpreso ao ver que o movimento de bloqueio de bala, que ele aprendeu em um jogo, realmente funcionou na vida real. Então ele larga a frigideira e avança em direção a Rachel, claramente irritado com suas ações. Como se ele já soubesse que ela faria. Algo assim, mas ele lembra ela que envolver armas e bombas na mistura é demais. Rachel apenas sorri, suas armas ainda miradas na mãe. Sean reage rapidamente e empurra a prateleira onde ela estava se escondendo. Mas a garota rapidamente foge antes que a prateleira caia sobre ela.
Então ele a pega de surpresa e rapidamente a desarma com apenas um chute em sua mão. Mas essa garota não está para brincadeira e ela rapidamente puxa uma adaga e avança contra ele, cortando sua barriga. O sangue espirra no chão, ou pelo menos parece. Na realidade, era apenas uma lata de ketchup nosso garoto. Estava segurando que foi perfurada no processo, sem jogar a lata de ketchup para longe, fazendo ela perder sua última arma. Ele tenta rapidamente golpeá-la com o joelho, mas ela desvia e empurra seus pés, fazendo-o bater nas prateleiras. Ela então pergunta se ele realmente acha que pode derrubar a professora assim. Ela diz que queria trazê-lo de volta ileso, mas parece que isso não é mais uma opção. Enquanto isso, a mãe ainda está tentando entender o que está acontecendo. E é quando ela avista uma criança presa no caos, chorando copiosamente. Em meio a toda a confusão, ele está soluçando pela mãe. A mulher corre até lá, perguntando se ele está machucado. O garoto, choroso, apenas diz que quer voltar para a mãe. Ele pede para ela ajudá-lo a sair de lá, mas acaba fora deste pequeno pum que está segurando uma faca afiada. Nenhuma surpresa se ele é um daqueles especialmente treinados. Crianças aqui para ajudar Rachel a assassiná-la de volta ao confronto Senior Júnior. Ela puxa outra faca e tenta acertá-lo, mas ele salta para fora do caminho. Ela vai para outro corte, mas ele se esquiva e a evita. Ele pega sua mão e ela diz para ele parar de resistir porque eles só estão tentando libertá-lo do controle de todos. Neste momento, ele fica momentaneamente distraído. E Rachel aproveita o momento. Ela puxa sua mão livre e balança sua adaga em seu rosto, fatiando sua bochecha com precisão mortal. Ele tropeça, mas rapidamente se recompõe. Ele pega duas latas de uma prateleira próxima e as joga em seu rosto, mas ela apenas as afasta e diz a ele para deixar a velha morrer. Se ele fizer isso, ele pode voltar ao casarão morto sempre que quiser. Sam então pega um pacote de farinha e joga direto em seu rosto. Ela comete o erro burro de cortar o pacote de farinha, fazendo-o flutuar pelo ar e bloquear sua visão. Enquanto luta para respirar pela farinha, ela não percebe as tesouras vindo em sua direção. Graças aos seus reflexos rápidos, ela evita por pouco um corte sério, acabando com apenas uma pequena marca em seu rosto e seu cabelo levemente aparado. Ela recua rapidamente, mas Sam parte para outro ataque. Ela cai no chão e, com um sorriso louco, ela se levanta e vai em sua direção, com suas lâminas. Suas forças parecem bastante equilibradas, ou talvez ele seja apenas melhor do que sua. Professor agora. Antes que possa pensar em seu próximo movimento, ele pega a mão dela e a empurra para dentro de um carrinho de compras, deixando-a presa dentro como uma criancinha. Sam lhe lança um olhar frio e pergunta se ela aprendeu sua lição. Mas a mulher apenas resmunga de frustração. Sam diz a ela para deixá-lo e sua mãe em paz, então ele chuta o carrinho para frente, fazendo-a bater nos outros carrinhos alinhados em pé, e ele rapidamente tranca a carroça dela com o resto. Com um sorriso, ele diz a ela para aproveitar saia, deixando-a presa resmungando. De volta ao garoto maníaco, ele vê sua chance e balança sua adaga em seu peito enquanto ela está olhando para o lado. Mas Sam mergulha bem a tempo, deixando o garotinho atordoado ali. As mães confusas, se perguntando por que ele está aqui quando deveria estar na escola e por que suas roupas estão todas bagunçadas. Enquanto isso, o garoto no chão reconhece Sam como a lenda da mansão morta e conclui que se Sam está aqui, Rachel deve já ter sido derrotada por ele. A mulher explica que esse garotinho perdeu a mãe. Sam pede o número de telefone dos pais do garoto, mas o garoto age sem noção e começa a choramingar, enquanto corre em direção à mãe de Junho. Sam rapidamente o pega, levanta-o e diz para ele parar de choramingar. Ele então se aproxima do ouvido do garoto e pergunta se ele não aprendeu que chamar muita atenção só faz as pessoas não gostarem de você. Ele ameaça brincando o garoto com alguma conversa enigmática e dá um tapa leve nele, fazendo cair a adaga que o garoto estava segurando. Sam rapidamente pisa na adaga para escondê-la, e aquele tapa foi o suficiente para deixar o garoto desacordado. Depois desse pequeno confronto, estamos de volta à mansão morta. O diretor acorda no meio da noite por causa de uma chamada telefônica inesperada. Resmungando, ele veste seu roupão e vai até ao telefone, esperando por algumas boas notícias para fazer valer a pena em se despertar precoce. Quando ele ouve a voz do interlocutor, um sorriso se espalha pelo rosto dele ao reconhecer que é Sam na linha. Ele pergunta ao velho se ele realmente achou que poderia pegá-lo com apenas Rachel e aquele garotinho, Eugene.
O rosto do velho rapidamente fica pálido. Quando pergunta se Rachel está morta, Sean não dá a ele uma resposta direta. Apenas diz que não importa quantas pessoas ele envie, o resultado será o mesmo. Ele pode enviar quantos quiser, mas não mudará uma coisa. O velho fica realmente agitado quando ouve que Sean está enfrentando toda a mansão morta, em vez de fugir. Sean deixa claro que se houver uma ameaça à segurança dos pais, ele lidará com base no terceiro princípio. Ele está mais do que pronto para seguir as regras porque ele vê a mansão morta como uma ameaça real e reagirá de acordo. O velho, agora no chão, e nu, abre um sorriso largo e começa a rir maniacamente. Ele está radiante ao ver que o garoto que ele criou está superando suas expectativas e pensa em Sean como um presente divino, seguindo perfeitamente os 3 princípios. Ele deseja boa sorte a Sean e diz para enviar o garotinho de volta, prometendo não atacar a mulher se Sean fizer isso. Sean então diz ao velho para chamar Rachel de volta. E o diretor fica ainda mais empolgado. Mal pode esperar para conhecer Sean pessoalmente. Sean diz a Eugene para acordar de uma vez. Assim que esse pirralho abrir os olhos, ele fica em alerta máximo. Sean informa que já tirou todas as armas que ele estava escondendo, então ele deveria economizar o fôlego em vez de procurá-las. Ele ainda diz ao garoto para comer a comida já que ele não comeu nada. Eugene hesita no início, mas logo devora toda a comida em pouco tempo. Uma vez que começam a sair, Sean pergunta se ele gostou da comida, mas esse pirralho mal-humorado responde: não muito. Sean aponta brincalhão que se ele não tivesse gostado, não teria comido tudo, como um cão selvagem. Enquanto eles estão brincando, Rachel finalmente aparece e parece aliviada ao ver que o garoto está vivo. Rachel chama rapidamente o garoto e ele caminha elegantemente em sua direção. Sean dispara. Rachel levar a comida e certificar-se de encher também a barriga dela. Mas essa mulher o encara friamente, dizendo que não deveria agir tão legal e tranquilo porque ela ainda não desistiu dele. Ela vai embora, dizendo que se encontrarão novamente em breve. Rachel então começa a repreender o pequeno, perguntando por que um irritante. Garoto como ele não conseguiu derrubar a velha. Eugene pede desculpas por falhar e Rachel, irritada, o dispensa. Ela diz a ele que pestinhas inúteis como ele deveriam ter sido lhe dados há muito tempo atrás. Suas palavras fazem o garoto tremer e ele pede desculpas novamente. Justo nesse momento, Sean chama o garoto por trás, perguntando se o tteokbokki que ele comeu estava saboroso e ele está perguntando isso pela última vez, então é melhor que ele questione com sabedoria. O garoto inclina a cabeça e, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, diz que estava saboroso. Isso é tudo que Sean queria ouvir, e ele não perde tempo em dizer a Eugene que eles estão voltando para o bar de lanches Sayunhos para provar essa delícia mais uma vez. Antes de mergulharmos mais fundo na história, aqui está um resumo rápido do passado de Eugene. Como você deve saber, a propriedade das crianças da mansão morta pertence aos compradores ou pais. Se esses pais morrerem, a propriedade reverte para a mansão morta. Eugene foi adotado várias vezes, mas cada vez que seus pais morriam, esse ciclo continuou, e após mais um retorno devido à morte de seu último dono, o diretor estava decepcionado e resmungava sobre quantas vezes isso tinha acontecido. O menino respondeu rapidamente que era a 4ª vez, mas o velho disse que não pediu por uma resposta. O diretor então afirmou que continuariam lucrando enviando Eugene para novas famílias, mas falhar em manter seus pais vivos 4 vezes era a maior desgraça na história da mansão morta. Ele não hesitou em lembrar Eugene que, se isso continuasse, eles não teriam escolha a não ser se livrar dele. O velho pergunta ao garoto se ele sabe o que acontece com as crianças que são descartadas. Com aquelas pequenas sepulturas atrás dele, o garoto consegue ter uma ideia do que está por vir. O velho diz a ele que ele precisará se tornar alguém importante. Ele tem uma última chance: ir para a Coreia e ajudar Rachel a pegar Sean. No momento presente, também, Rachel lembra friamente a ele que, agora mesmo, ele já é considerado descartado, apavorado e desesperado para se provar. A criança implora por outra chance. Rachel apenas lhe lança um olhar gélido. Enquanto a criança está surtando, por causa do que está por vir, Sean intervém para salvar a criança. Ele pergunta se ele quer desfrutar de comida deliciosa novamente. A mulher horrível aproveita a oportunidade e diz à criança que ele recebeu uma última chance e ele tem que matar aquela velha. Ouvindo isso, a criança está à beira das lágrimas, percebendo que recebeu uma última chance para se provar. Ele começa a chorar e rapidamente diz que a comida estava deliciosa. Então, enquanto pensávamos que este garotozinho era só alegria porque Sean queria libertá-lo, na verdade ele está apenas grato por ter outra chance de redenção.
Por outro lado, Sean instala os pulsos, pronto para levar a criança de volta à lanchonete. Rachel pode perceber que ele ainda vê como uma ameaça para o pai, então ela tem certeza de que ele está preparado para lutar se necessário. Mesmo que ela entregasse Eugene de bom grado, Rachel fica dramática, perguntando por que Sean está levando-o depois de prometer deixá-los ir se poupassem a velha. Sean simplesmente dá de ombros e diz que a criança quer ficar, e já que ele acha a comida deliciosa, ele não tem escolha a não ser levá-lo consigo. Ela finalmente resigna e decide deixar Eugene ir com Sean. Antes que a criança vá até Sean, Rachel lembra de forma crítica que esta é sua última chance e ele precisa torná-la valiosa. Com isso, a criança rapidamente vai até Sean. Rachel então aponta que como ele está mantendo a criança e quebrando sua promessa de deixá-los ir. Ela declara que também quebrará sua promessa e sempre tentará atacar a velha. Sean simplesmente segura a mão do fedelho e diz a Rachel para fazer o que ela desejar. Ele acrescenta que não hesitará em quebrá-la em pedaços repetidamente se ela tentar. Mais tarde, voltamos para casa Neose. Sem fim de gritar com o garotinho na frente da mãe de Neose. A mulher rapidamente pede a ele para se acalmar e lembra que ele foi quem decidiu cuidar do garoto por um dia. O menino admite, mas acrescenta que não quer mais invasores se aproveitando da sua casa para comer de graça. A mulher diz que está perfeitamente bem com isso. Ela também acha interessante que a mãe dessa criança seja amiga da mãe de Sean. A verdade não está longe, já que a mãe de Sean e esse pestinha são na verdade Rachel disfarçada. A senhora oferece para que eles fiquem, mas Sean diz que não é necessário. No entanto, o pestinha agradece rapidamente à mulher, dizendo que estará sob os cuidados dela a partir de agora. Bem, ele não pode deixar essa oportunidade escapar porque ele quer levá-la a todo custo. Então ele se apresenta como Eugene. Enquanto isso, Sean está se sentindo um pouco sobrecarregado, já que é a primeira vez dele na casa Neose. Sean pergunta se o quarto ali pertence ao Neose. E ela diz que sim. Ele pergunta se pode entrar e a mãe dá permissão. Sean entra no quarto e o acha muito comum como algo de um drama ou filme. É o tipo de quarto que parece que uma família moderadamente feliz vive lá. Com uma vibe de vida cotidiana e conforto. O quarto emana um sentido de calor e normalidade que Sean sempre desejou. É o tipo de espaço familiar típico do qual ele gostaria de ter feito. Ele pensa que o Neose deveria estar aqui, vivendo uma vida normal e feliz, em vez de estar preso em todo esse caos. Assim que o pestinha termina a refeição, ele agradece à senhora e a elogia, dizendo que tudo estava perfeito, especialmente a omelete. A mulher fica satisfeita com o elogio. Então o garoto pergunta se pode lhe fazer uma pergunta, e ela concorda. Ele pergunta se, além de seu filho, há algum outro membro da família morando aqui, como um pai. A mulher fica um pouco surpresa com a pergunta e não tem certeza de como responder. Ela tenta manter leve e diz que, infelizmente, seu marido era tão necessário no céu que ela teve que deixá-lo ir. O garoto pergunta se ele se tornou um membro da família no céu, ao que a senhora diz que é mais ou menos isso. Então o garoto aponta que seu filho não foi para o céu e também não voltou para casa. A mulher fica intrigada com essa resposta estranha. O garoto continua, dizendo que uma criança fraca e inútil não pode se tornar família em lugar algum. A mulher parece ainda mais confusa. O menino explica que uma família se trata de satisfazer as necessidades dos outros e provar seu valor para seus membros. Caso contrário, são apenas obstáculos consumindo recursos, como seu filho que está no hospital e não pode fazer nada. A senhora fica realmente irritada e pula, dizendo que está completamente errado, porque isso não é o que uma família é. O garoto pergunta curiosamente o que é então uma família. Mas antes que ela possa responder, Sean agarra brincalhão o garoto por trás e começa a arrastá-lo, perguntando se eles podem dormir na sala. A mulher concorda e menciona que o quarto do Junho está vazio, mas Sean diz que ele pode dormir na sala sobre os sofás e o garoto apenas dormirá no chão. Os olhos da mãe se aquecem com a cena brincalhona deles. À meia-noite, vemos o rosto de Eugene, levemente franzido. Está claro que sua insatisfação vem do fato de Sean estar fazendo ele dormir no chão. Ele então percebe a luz vinda do quarto do Junho e decide verificar. Ao espiar lá dentro, ele vê a velha sentada em uma cadeira, olhando para a foto de seu filho. Eugene acha estranho essa mulher chamar sua criança inútil de família e até acolher estranhos como ele como uma família que ela nunca conheceu antes. Ele reflete sobre sua própria vida, onde o valor de uma criança é medido pelo que ela pode produzir para a família.
Ele não consegue entender. Como ser uma criança inútil pode ser considerado família? Eugênio rapidamente pega a arma, mirando na velha com as mãos trêmulas. Ele está desesperado para provar seu valor e se tornar um membro necessário da família, acreditando que matá-la é a única maneira de fazer isso. Mas apesar de sua determinação, ele apenas fica ali, incapaz de puxar o gatilho. Sean fecha silenciosamente a porta na frente dele e pergunta severamente se é isso mesmo que Eugênio quer fazer. As mãos de Eugênio tremem enquanto ele olha para Sean e admite que está apenas seguindo ordens. Em seguida, ele rapidamente vira a arma para o nosso garoto, dizendo-lhe para não interferir. Ao puxar o gatilho, nenhuma bala é disparada. Vendo isso, Eugênio fica perplexo, perguntando-se por que a arma está vazia. Sean então espalha todas aquelas balas pelo chão e revela que ele já tinha tirado todas as balas enquanto Eugênio dormia. Ele também sabe que Rachel foi quem lhe deu a arma. Sean lança olhares de morte para esse moleque e estende a mão para pegar a arma, apontando que é uma Parabellum linear de 9 linhas, de 15 rounds que pesa 112,5 gramas. Ele diz que a criança deveria ter percebido que o carregador estava vazio quando ele segurava a arma e lembra-lhe que ele ainda é apenas um amador. Irritado com o comentário, o moleque pega sua lâmina e tenta golpeá-lo, mas acaba sendo prensado na porta por Sean. E ao girar a maçaneta, a porta se abre, fazendo os ambos caírem para dentro do quarto. O pequeno se levanta rapidamente. Felizmente, a mãe ainda está dormindo em sua mesa. Não percebeu a confusão. Sean faz sinal para o moleque ficar quieto, mas o pequeno vê uma oportunidade e avança. Sean rapidamente pega a gravata que está por perto, prende os pés de Eugênio com ela e faz ele cair. Mas o garoto consegue balançar sua lâmina e cortar o laço quase imediatamente. Sean diz para o garoto ser um bom menininho, mas o garoto é teimoso demais. Ele se lança em Sean, tentando golpeá-lo com suas adagas minúsculas. Eles lutam como dois ninjas hiperativos, e está claro que Sean está segurando. Isso só deixa Eugênio ainda mais furioso e ele balança sua adaga novamente, insistindo para Sean enfrentá-lo corretamente. Sean concorda, e antes que Eugênio perceba, Sean tomou a adaga de sua mão. O pestinha, frustrado, joga sua outra adaga na mulher, mas Sean a desvia facilmente. Ele então empurra os pés de Eugênio contra os seus, fazendo-o cair. Para manter o barulho baixo, Sean rapidamente agarra o garoto pela camisa antes que ele atinja o chão. Sean diz com um sorriso que ele nem começou ainda, e mesmo assim o pestinha já está caído. Mas o pequeno simplesmente sorri, em resposta, animado por estar lutando contra a figura lendária da mansão morta. Assim que Sean está segurando, a mãe bate um livro em sua cabeça com uma fúria que só poderia vir da pessoa mais perigosa do planeta. Ela está absolutamente furiosa que Sean está arrumando confusão com o garotinho. Nosso garoto rapidamente tenta tranquilizar a mãe furiosa que isso não é o que parece. Enquanto isso, o pestinha pega a adaga do chão, aproveitando a oportunidade para atacar. Sean o encara com morte nos olhos e diz para ele parar. Então Sean rapidamente agarra o pequeno pelos ombros, tranquilizando a mãe que eles são apenas amigos tendo uma sessão de exercícios matutina. E que a adaga é apenas um brinquedo. Parece que esse pequeno ainda está focado em matar a mulher, mas percebe que não terá chance enquanto Sean estiver por perto. Então ele começa a pensar em uma maneira mais sorrateira de fazer o trabalho. A mulher se vira para Eugênio e diz que ele não deveria arrumar confusão com seu irmão mais velho porque todos são uma família sob o mesmo teto. A palavra família chama a atenção de Eugênio. Pega o desprevenido novamente. E ele fica sério, finalmente perguntando por que está sendo considerado parte desta família. Sean rapidamente lembra a ele que eles comem juntos e dormem sob o mesmo teto. A mulher concorda e afaga Eugênio, dizendo que como ele está morando aqui, ele já faz parte da família. Nesse momento alguém bate à porta, chamando para ver se há alguém dentro. A mãe vai responder e, ao abrir a porta, encontra uma jovem estudante do ensino médio. Bem, eu devo dizer que é a Rachel disfarçada de qualquer maneira. Ela cumprimenta a senhora como mãe, pede desculpas por chegar tão cedo e se apresenta como Marie, irmã mais velha de Eugênio. Rachel, em seu disfarce de Marie, agradece à mãe por cuidar de Eugênio. Sean dá uma espiada e pergunta quem está na porta. A mãe diz a ele que a irmã de Eugênio chegou para buscá-lo. Sean reconhece quem realmente é esta irmã, então ele sai para cumprimentá-la. Ele pergunta a Rachel o que a trouxe aqui, e ela simplesmente diz que está aqui para buscar Eugênio. Rachel deixa de lado o ato de irmã mais nova e explica de maneira divertida que está ali para levar o garoto de volta para a segurança da mulher.
Concordando, Sean pergunta se ela é a pessoa que ordenou que Eugene matasse a mãe. Rachel se inclina e sussurra que foi apenas uma ordem temporária dela e que não há com que se preocupar. Sean diz a ela primeiro para guardar as facas que está escondendo antes de dizer que ela disse para nosso garoto não se preocupar e o tranquiliza que desde que ele coopere, não há com o que se preocupar. Sean fica um pouco assustado com o quão casualmente ela o está ameaçando e pergunta o que acontece se ele não cooperar. De repente, Eugene rompe com um sorriso largo, perguntando por que sua irmã demorou tanto para chegar. Ele a abraça imediatamente e ela está toda dramática mostrando sua felicidade em vê-lo. Mas enquanto ela está toda alegre, ela lembra silenciosamente Eugene de que ele falhou novamente e que o diretor ficará bastante decepcionado. Eugene responde bruscamente a ela, perguntando se ele não abandonou sua missão. Ele está apenas tentando se integrar com essas pessoas como família antes de agir contra a mulher. Ele lembra a ela que a mãe está protegida pela lendária mão da mansão morta. Ele pode parecer um macaco feio e estúpido, mas ele não é um Joey comum. Na verdade, ele lutou contra a Sean muitas vezes e falhou miseravelmente cada vez. A Shell concorda, dizendo que ele realmente parece um tipo de macaco tolo. Ela se desculpa por atrapalhar sua operação, mas o tranquiliza dizendo que não há com o que se preocupar agora. Eles estão abandonando sua missão atual e voltando imediatamente para a mansão morta. Enquanto Rachel estende a mão, o menino a pega silenciosamente, pronto para sair com ela. Eles anunciam que estão saindo e enquanto Rachel aperta as mãos para uma despedida final, o menino vira a cabeça, dizendo para ela ir. Provavelmente, porque ele não quer olhar para a mãe. Ele começa a se afastar com ela. Nesse momento, a mãe chama Eugene, sorrindo e dizendo para ele voltar na próxima vez e prometendo fazer um omelete só para ele. O pequeno olha para a mãe com um toque de admiração, oferecendo um leve sorriso e um simples aceno para mostrar que a ouviu. A mãe então diz a Sean para certificar-se de visitar novamente com Eugene. Ela promete cozinhar algo bom para os dois. Sean concorda e diz que definitivamente trará Eugene na próxima vez. No dia seguinte, estamos no escritório da diretora da escola. A diretora começa pedindo desculpas pelo atraso, explicando que a escola teve que passar por várias comissões para decidir sobre as punições, o que levou algum tempo. Ele dá a ela a boa notícia de que os pais dos infratores prometeram cobrir os danos e todas as crianças infratoras serão suspensas. A mulher ouve em silêncio e quando a diretora lhe mostra o arquivo listando todos os infratores, ela fica chocada ao ver um rosto familiar. E ela rapidamente pergunta o que diabos a foto de Sean está fazendo no arquivo.